Falorete Fernando, canal YouTube Super Variado. Sistema de análise de falhas em acidentes do trabalho. Terceira aula. Primeiro módulo. Senhores telespectadores, muito bom dia. Aqui fala Fernando Aguiar. Conforme prometido ontem, hoje nós vamos continuar com o nosso curso, porque talvez no próximo sábado nós estejamos comemorando o Dia das Mães e talvez não haja o nosso curso. Mas até lá nós vamos resolver e, de qualquer forma, vamos continuar com a condição ambiente de segurança. Então vamos repetir o conceito que ontem dei no finalzinho da nossa aula de ontem, neste primeiro módulo de 3 ou 4. Condição ambiente de segurança é a condição do meio que causou o acidente ou contribuiu para a sua ocorrência, ou situação do ambiente que, contrariando o preceito de segurança, pode causar ou favorecer a ocorrência de acidente. Vamos primeiro ler as notas para depois nós explicarmos uma a uma. Sempre que for identificada uma condição ambiente, haverá um agente a ser analisado. O vocábulo ambiente inclui tudo que se refere ao meio, desde a atmosfera do local de trabalho até as instalações e equipamentos, substâncias utilizadas e métodos de trabalho empregados. Na caracterização da condição ambiente de segurança, deve-se levar em consideração o seguinte: indicar somente a condição ambiente que causou ou permitiu a ocorrência do acidente considerado. Ao designar essa condição, ater-se exclusivamente a considerações relacionadas com o meio, com todas as suas características ecológicas e não aos aspectos ligados às atitudes individuais. Na indicação da condição ambiente, fazê-lo sem considerar a origem ou viabilidade de correção. Não omitir a indicação da condição ambiente apenas por ter o acidente resultado de ato inseguro ou violação de ordens ou instruções, ou ainda por não se conhecer meio efetivo de eliminar o risco. Com relação aos atos de supervisão, ver letra H de ato inseguro, anteriormente mencionada. Não indicar como condição ambiente defeito físico ou qualquer outra deficiência pessoal. A condição ambiente deve relacionar-se diretamente com a espécie ou tipo de acidente e com o agente do acidente. A classificação da condição ambiente determina, em geral, automaticamente a classificação do agente do acidente. Assim sendo, ambos deverão ser classificados simultaneamente. Bom, então agora vamos esmiuçar, item por item, o elemento essencial, após vermos o fator pessoal, condição ambiente de insegurança. É a condição do meio que causou o acidente ou contribuiu para a sua ocorrência. Portanto, o meio ambiente, uma chuva, uma ventania, um sol quente, um tempo ruim, seria um meio que contribuiu para a ocorrência do acidente. Ou uma situação do ambiente que, contrariando o preceito de segurança, pode causar ou favorecer a ocorrência de acidente. Às vezes, uma situação que contraria um preceito de segurança, uma área não aterrada, pode causar ou favorecer a ocorrência do acidente. Então, este seria o conceito de condição ambiente de segurança. Agora vamos aos itens diversos, um por um, para eu explicar a vocês o que significa cada um deles. Como nós vimos no início da nossa primeira aula, nós temos o fator, nós temos o agente do acidente, a espécie de acidente impessoal, o tipo de acidente, etc. Então aqui está, sempre que for identificada uma condição ambiente, haverá um agente a ser analisado. O vocábulo ambiente inclui tudo que se refere ao meio, desde a atmosfera do local de trabalho, as instalações e equipamentos, substâncias utilizadas e métodos de trabalho empregados. Portanto, ambiente inclui o próprio meio ambiente, a atmosfera, o ar, as instalações que o equipamento permite que o operário use, substâncias que ele vai utilizar, às vezes gasolina, às vezes um óleo, e os métodos que ele vai usar para fazer aquele trabalho, aquela operação. Na caracterização da condição ambiente de segurança, deve levar em consideração o seguinte: indicar somente a condição ambiente que causou ou permitiu a ocorrência do acidente considerado. Ao designar essa condição, ater-se exclusivamente a considerações relacionadas com o meio,
com todas as suas características. Portanto, você vai indicar somente a condição principal que permitiu o acidente. Por exemplo, um piso molhado, alguém lavou o piso e deixou molhado. Às vezes um piso onde escorreu óleo. Então essa condição ambiente, piso escorregadio, presença de coisas escorregadias, etc., seria a condição principal de uma queda, de um entorse, etc. Ater-se exclusivamente a considerações relacionadas com o meio, com todas as suas características. Características essas ecológicas e não aos aspectos ligados às atitudes individuais. Então, as causas ecológicas do ar, do ambiente em si, é uma coisa, e outra coisa são os aspectos ligados às atitudes do operário. Na indicação da condição ambiente, fazê-lo sem considerar a origem ou a viabilidade de correção. Quando você vai indicar uma condição ambiente, por exemplo, o piso molhado, você não vai considerar que alguém já deveria ter secado, mas sim o que causou o acidente, a queda, etc., o escorregão, embora alguém tivesse que secar o piso ou sinalizar que o piso estava molhado. Então, na indicação da condição ambiente, fazê-lo sem considerar a origem ou a viabilidade de correção. Não omitir a indicação da condição ambiente apenas por ter o acidente resultado de ato inseguro, ou violação de ordens ou instruções, ou ainda por não se conhecer meio efetivo de eliminar o risco. Portanto, se houve um ato inseguro, também, mas a indicação da condição ambiente é importante, vocês devem indicar a condição ambiente que vai ser somada, de repente, a um ato inseguro ou uma violação de ordens ou das instruções, ou ainda por não se conhecer um meio de eliminar aquela condição ambiente. Portanto, a indicação da condição é muito importante, independente de ter sido também o acidente causado por um ato inseguro do operário. Com relação aos atos de supervisão, ver letra H do ato inseguro anteriormente mencionada. Então, aquela condição que eu citei anteriormente, uma ordem mal dada no dia de chuva, o operário subir no poste, isso aí é uma condição ambiente que foi gerada, que provocou o acidente. Não indicar como condição ambiente defeito físico ou qualquer outra deficiência pessoal. Se o indivíduo não tem o dedo da mão ou tem um pequeno defeito da mão, isso não é condição ambiente. Não será indicado como condição ambiente. Isso é um problema dele, mas o principal é a condição ambiente, que pode até ter sido causado por um fator pessoal. Mas o principal, nesse caso, não é o defeito que ele tenha, ou alguma anomalia. É a condição ambiente geral. A condição ambiente deve relacionar-se diretamente com a espécie ou tipo de acidente. A espécie é um acidente sem vítima, e o tipo de acidente é com vítima. E com o agente do acidente, por onde ele bateu, com que o final do acidente, qual foi, então isso nós vamos ver mais adiante. Mas o principal é o seguinte: a condição ambiente deve relacionar-se diretamente com a espécie, um acidente sem vítima, e com o tipo de acidente, pessoal, e com o agente do acidente, a ferramenta, ou onde ele bateu com a cabeça, ou onde ele caiu, etc. A classificação da condição ambiente determina, em geral, automaticamente a classificação do agente do acidente, o que eu acabei de falar. Dependendo da condição ambiente, pode ter sido causado por um agente, algum objeto fora do lugar, que causou uma condição nociva e que provocou o acidente. Assim sendo, ambos deverão ser classificados simultaneamente. De repente, um piso molhado, e o agente do acidente foi quando ele caiu e se machucou no piso. Então nós temos uma condição ambiente, piso molhado e o agente, o próprio piso que lesionou o operário.